Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vive e invada o seu coração. Eu sou Lorena Oliveira e nós estamos aqui para mais um vídeo sobre as virtudes do fruto do Espírito. Hoje é o penúltimo vídeo falando sobre uma virtude muito importante que é a mansidão. Eu tinha muitos conceitos errados acerca dessa virtude que o Espírito Santo produz em nós a partir do novo nascimento em Cristo Jesus, quando nós aceitamos a esse Jesus como Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. E agora, entendendo e estudando, aprofundando um pouquinho mais, eu posso compreender a grandeza daquele que de fato é manso. E eu gostaria de compartilhar com você, então, logo após a vinheta, mais um vídeo da série O Fruto do Espírito. Então, pessoal, para o vídeo de hoje, muito ensinamento. Eu quero sempre ressaltar, não é pelo nosso esforço, não é porque nós de repente decidimos produzir o fruto da mansidão, não. O que cabe a nós é alimentar o nosso espírito. Porque quem faz a obra em nós é o próprio Espírito. A vontade de Deus, através do Espírito Santo em nós, é fazer com que nós fiquemos cada vez mais parecidos com Jesus. Não é que de repente eu diga, quer saber? Agora eu quero ser manso. Isso não vai funcionar, vai durar pouco tempo. Logo a sua natureza carnal vai vir à tona se você não estiver nessa busca entre carne e espírito, alimentando mais o espírito e mortificando mais a cada dia. Não é só uma vez ou outra, são todos os dias. A caminhada cristã, ela é uma caminhada diária. Eu não me torno cristão um dia e uma vez salva, salva para sempre. É uma busca constante, todos os dias. O sacerdote, ele tinha que ir ali no candelabro, no candeeiro, e ele tinha que abastecê-lo de óleo, de azeite, porque se ele não tivesse abastecido, o fogo se apagaria. Todos os dias pela manhã o sacerdote fazia aquilo. Se um dia o sacerdote não o fizesse, o fogo iria se apagar, que é quando nós abastecemos o Espírito Santo em nós, o nosso espírito sendo abastecido pelo azeite, o Espírito produz em nós as virtudes do Espírito. Então lembre-se que não é algo que agora eu quero ser mansa e humilde, e não é uma coisa que acontece de repente, mas o Espírito Santo trabalha em nós e ele nos faz parecer mais com Jesus, até chegarmos, à estatura de varões perfeitos, que foi o que Paulo falou na carta de Efésios, e quando nós chegarmos a essa estatura, então nós estamos prontos para irmos encontrar com o nosso Pai. Mas enquanto nós não estamos prontos, vamos aprender sobre o que o Espírito Santo faz em nós, até para que nós o alimentemos, para que nós possamos buscar o Espírito, para que nós possamos entender como orar, uma oração mais específica. É uma das coisas que, por exemplo, eu preciso orar, Senhor, que às vezes, a personalidade, minha personalidade é uma personalidade mais colérica, mais Pedro, e às vezes muitas vezes eu preciso orar e falar assim, me ensina a ser mansa, me ensina a ser como Jesus foi, e eu creio que nesse processo o Espírito Santo já tem trabalhado muito em mim, ainda tem muito, mas a gente precisa primeiro reconhecer, entender o que a gente precisa. É sobre isso essa série. O fruto do Espírito não é sobre aquilo que você deve produzir, não é que você deve, vai ser uma consequência da sua atitude de reconhecer a Jesus, de querer agradá-lo, de viver uma vida em busca do Espírito, e consequentemente as nossas atitudes vão sendo transformadas e nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. O propósito dessa série é que nós entendamos, façamos uma autoavaliação. Peraí, a qual parte do fruto ainda está em déficit? Qual parte eu ainda posso melhorar? Em qual parte o Espírito Santo deve trabalhar mais? Em qual minha personalidade me ajuda? Porque eu sou, por exemplo, uma pessoa extremamente alegre, eu cada dia mais eu sinto mais alegria da parte do Senhor, mas a minha personalidade precisa ser mais trabalhada no sentido da mansidão, do domínio próprio, da temperança. Então, é nessa área que eu preciso focar mais numa oração específica, orar mais a Deus, me entregar mais, buscar mais do Senhor, mas é Ele quem faz a obra. Então essa série, o Fruto do Espírito, é para que nós façamos uma autoavaliação. A cada vídeo, o que você aprende, o que você entende que você precisa mais, aonde você vê que você já está transbordante, mas que deve se manter, manter com essa chama acesa, é sobre isso essa série. Então, para já ir direto ao ponto, vamos falar sobre mansidão. Todas as vezes que eu ouvi a palavra mansidão, você deve ser manso, muitas vezes me vinha à mente a imagem de alguém que é fraco, que é frouxo, que é
o oposto da minha personalidade, né, que não é nada hiperativo, uma pessoa que não é nada proativa, mas isso não é verdade. Fraqueza não está relacionada à mansidão, muito pelo contrário. A grandeza do fato da mansidão, de estudarmos a mansidão, de entendermos o que é mansidão, é a descoberta de que o manso, na verdade, é o forte. Porque aquele que explode, aquele que toma atitudes pela carne, pelo momento, aquele que não tem temperança, aquele que ele é descontrolado. E isso demonstra fraqueza. E essa é a verdadeira fraqueza. Mas aquele que consegue se conter, aquele que consegue usar a sua força no tempo certo, determinado, de uma maneira que agrada a Deus, este é o forte. Meu Deus, descobrir isso me fez ansiar ainda mais para que o Espírito Santo produza em mim mansidão. Porque o forte, aquele que é o manso, aquele que faz da maneira como Jesus fez, ele não age de forma tempestuosa, impetuoso, sem pensar. Ele age com sabedoria. Você entende? Então não olhe mais para uma pessoa mansa como aquele que é o coitadinho, aquele que se deixa levar pelo momento, as pessoas fazem dele o que ele quer. Não, ele é uma pessoa forte. O manso é uma pessoa que consegue suportar as aflições, assim como Jesus suportou. Quando a gente olha para Jesus, ele mesmo diz em Mateus, no capítulo 11, verso 28, vinde a mim, eu sou o manso e humilde de coração. Jesus, ele foi esbofeteado, ele foi caluniado, ele foi desprezado, mas ele, quando ele podia se justificar ali, eu acho lindo, eu estava lendo essa passagem hoje no livro de João, Pilatos chama ele, né, logo depois deles terem escarnecido de Jesus ali, colocado um manto vermelho, uma coroa de espinhos, Pilatos chama ele porque eles falavam assim com ele, você não é filho de Deus? Então e agora? Salve-se a si mesmo. E aí Pilatos fica com mais medo ainda, chama ele e fala, quem é você? Como assim estão falando que você é filho de Deus? E Jesus nem sequer responde a Pilatos. Gente, Pilatos podia salvar ou não Jesus, mas Jesus não se importava com o sistema desse mundo. Jesus não estava nem aí se Pilatos tinha uma autoridade, porque na verdade Jesus sabia que a autoridade de Pilatos vinha de Deus. Então ele não responde nada. Quantas vezes nós tentamos nos justificar? Não, mas é que é porque Deus já tinha me falado, é porque eu tô. Não, você não precisa se justificar. Se você está no centro da vontade de Deus, Ele vai te justificar. Isso é ser manso, é usar toda a sua força para o que é certo, para o momento determinado. Jesus era tão manso, tão humilde de coração, que as pessoas estavam ali desprezando ele, mas ele orou por aquelas pessoas, ele intercedeu e disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. E ele nos deixou o exemplo para que nós façamos a mesma coisa. Não é fácil, mas quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada. O Espírito Santo nos ensina a sermos mansos. Jesus disse, bem-aventurado, lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, porque são eles que vão herdar a terra. Nós, se formos de fato mansos, nós vamos herdar a promessa, nós vamos receber o galardão. Não aqueles que se auto-justificam, não são aqueles que explodem e fazem justiça com as suas próprias mãos, depois se arrependem. Quantas vezes, gente, eu chutei o balde, depois eu tive que voltar caladinha e pegar o balde, né, levantar e trazer de volta. Então nós temos que aprender que o forte é aquele que permanece com temperança, aquele que permanece com humildade. Mesmo sabendo quem você é, você não precisa se expor, você deixa que o seu pai que está no céu, que te vê em secreto, que conhece seu coração, ele te justifica, ele te expõe. É muito forte isso. Um dia Jesus estava ali e chegaram aqueles homens, já naquele momento que Judas o traiu, e Pedro, né? Eu vou resolver com a minha própria força, Jesus, porque sou um soldado, né? Agora eu vou te defender. E aí Pedro pega a espada e ele corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. E Jesus fala, que isso, Pedro? Você acha que eu preciso disso? Se eu precisasse, se eu pedisse, meu pai enviaria aqui um exército de anjos. Mas tudo isso é para se cumprir as escrituras. Eu vou deixar bem aqui para vocês essa passagem que está em Mateus, no capítulo 26, verso 53. E Jesus fala, eu não preciso, é como Jesus já falando, eu não preciso de força física, porque o meu reino não é daqui.
O meu pai só não vai fazer isso, só não vai enviar uma legião de anjos, meus servos, para me justificar, porque existe um propósito. Eu estou aqui para um propósito, eu vou ser entregue por um propósito. E é um propósito de amor, é um propósito muito maior do que tudo que a gente enxerga, é um reino muito maior do que simplesmente um reino físico, aonde eu vou vencer os romanos e ficar numa cadeira, num trono. Não, o reino de Deus não é só Jesus sentado no trono, não era só Israel sendo liberto de Roma. O reino de Deus era encontrar os povos de toda a terra e fazer de nós filhos de Deus e fazer de nós pessoas que vão herdar a vida eterna se crermos de fato em Cristo Jesus. Talvez você tenha dificuldade com a mansidão, assim como eu, você tem que trabalhar mais isso, o Espírito Santo tem que trabalhar mais isso em você. Mas eu quero te dizer, ele trabalha. Se nós deixarmos ele trabalhar, ele trabalha. Se nós alimentarmos o nosso espírito e não a nossa carne, ele trabalha. Se andarmos no espírito e não segundo as nossas concupiscências, não segundo o pecado que nos rodeia, que bate à nossa porta todos os dias, se nós escolhermos agradar ao Senhor, se vivermos uma vida andando diariamente no espírito, ele há de trabalhar em todas as nossas áreas defeituosas, porque a nossa carne é assim, né? Falha, é fraca, é pecadora, mas ele nos ama e ele quer nos tornar mais parecidos com Jesus. Então, te convido a orar para que essa virtude esteja viva em você, para que você seja manso diante das adversidades, diante das injúrias, para que o Senhor te dê sabedoria. Uma outra característica que anda junto com a mansidão é a humildade. E quando a gente pega a palavra mansidão, traduzida do hebraico, muito usada no Velho Testamento, ela significa inclinar-se, curvar-se. Então, quando nós somos mansos, nós estamos sendo humildes, nós estamos sendo submissos à vontade de Deus em nossas vidas. Quando nós tomamos, né, conta da nossa vida e tomamos parte, tudo dá errado, mas quando a gente se inclina à vontade de Deus, espera o tempo de Deus, silencia no momento que a gente deve se calar, porque há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de falar e há tempo de calar. E aí nós entendemos que isso é ser manso, é que nós deixemos o Senhor no controle. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus veio e ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele tinha uma vontade na carne porque ele estava aqui como homem. Então com certeza ele tinha vontade de dormir, ele tinha sono, ele tinha fome, ele ficava cansado. Mas ele falou: eu não vim aqui cumprir a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Seja manso, seja submisso. Deixe o Espírito Santo trabalhar isso em você e viva plenamente a recompensa do que é ter a produção do fruto, porque parece que é só para servir, mas enquanto nós produzimos o fruto, o Senhor também nos recompensa com a plenitude da presença dele, com a graça de que é saber que nós estamos no centro da vontade dele, de que nós estamos o agradando com aquilo que nós estamos produzindo. Essa é a maior alegria que um ser humano pode ter, é como se todo motivo pelo qual ele foi criado estivesse sendo cumprida, como se a sua missão estivesse sendo cumprida. E foi para isso que o Senhor nos enviou, para que nós possamos produzir fruto, e um fruto que permaneça, como Jesus disse. Então essa é a mensagem de hoje, eu espero que tenha edificado a sua vida, e até semana que vem com a última virtude do fruto do Espírito, para nós podermos nos autoavaliar. Eu não coloquei nenhuma tarefa, porque falar sobre mansidão eu creio que é uma prática diária que nós temos que ter. Então eu quero só deixar essa frase para você: quando você for injuriado, ou quando você tiver as duas opções, escolher agir por si próprio, pela sua vontade, pelo ardor da carne, de ir, de fazer, de contenda, de ira, de discórdia, de dissensão, que é a obra da carne, escolha ser submisso, escolha ser manso, e veja o próprio Deus te recompensar por essa escolha. Que Deus abençoe seu dia e até semana que vem.